Oi, gente. Meu nome é Aline. Eu sou professora de Ayurveda, de Yoga e de aromaterapia. Sou mestre Reiki e vou usar esse espaço para compartilhar com vocês um pouco mais de conteúdo. Mas primeiro, eu quero contar quem sou eu e qual é a minha história. Eu trabalho com Ayurveda, atendo pessoas, dou cursos, porque muitas pessoas procuram, depois de uma mudança de vida, saber cada vez mais. O Ayurveda é uma ciência apaixonante. Para quem não conhece, o Ayurveda na Índia, né, a medicina tradicional antiga, tem aí 5.000 anos, 7.000 anos, e é uma prática que ela caminha junto com a medicina, mas ela é mais ampla do que a medicina. Eu não sou médica, né, sou terapeuta. No Brasil, o Ayurveda é reconhecido como uma prática integrativa e complementar de saúde. E a essa prática eu agrego outros conhecimentos, né, como o yoga, que vem de uma mesma raiz dos Vedas, de escrituras antigas, né, dessa cultura que vem da Índia, mas que ela existe também no nosso país. E aromaterapia e outras ciências, outras práticas holísticas que abrangem o todo, fazem parte dos meus conhecimentos e fazem parte da minha prática como terapeuta e como professora. Mas tudo isso começou há mais de 10 anos, quando eu conheci o yoga primeiro e depois conheci o Ayurveda, quando a minha vida começou a mudar. Então, uma das minhas maiores especialidades, assim pode-se dizer, né, é aproximar esses conceitos da vida prática. Porque dentro dessa transformação, eu fiz mudanças na minha vida. E hoje eu estou aqui para compartilhar conhecimento e responder as dúvidas e auxiliar as pessoas como professora e como terapeuta a fazer mudanças nas suas vidas. Ao longo desses 11 anos de profissão, né, eu já atendi cerca de 3, 4 mil pessoas e eu tive a oportunidade de ver grandes transformações. Então é muito importante para mim poder também trazer, né, o que é o compartilhar. O compartilhar é deixar transbordar da nossa alma, da nossa essência, aquilo que nos faz bem, aquilo que traz brilho para a vida, para a profissão. E dentro dessa prática, eu desenvolvi um conceito. Né? A minha empresa, ela se chama Ser Inteiro, porque o objetivo é que eu esteja inteira ao conversar com você, com todas as minhas perspectivas, inclusive a perspectiva humana, né? Não só as qualificações e as habilidades, e que você venha inteiro para esse processo e vá se descobrindo ao longo dele. Então a gente pode dizer que esse conceito, né, de ser inteiro é também um caminho de autoconhecimento. Agora eu vou te contar um pouco da minha história, então. Antes ainda de eu conhecer o yoga e o Ayurveda, eu tinha uma vida, entre aspas, normal, né? Mas uma vida como todo mundo. Trabalhava numa empresa, tinha uma certa estabilidade e cheguei naquela fase, e muitas pessoas me procuram nessa fase, em que a tua vida está bem estável, mas o teu corpo não está te acompanhando. Eu tinha um corpo que aos 35 anos de idade estava envelhecendo. E em função de várias doenças, né, desequilíbrios assim na esfera mental, psicológica mesmo, todas essas coisas que a gente conhece, ansiedade, depressão, né, e as características disso no corpo, eu fui buscar o yoga, eu fui buscar a meditação. E descobri que eu tinha tantas dores no corpo que sentar para meditar era difícil para mim. Aí começou a minha caminhada. Aí eu conheci o yoga e depois de alguns anos praticando yoga, eu conheci o Ayurveda. Yoga e Ayurveda, para quem não conhece, são ciências irmãs. Elas provêm de um conhecimento que são os Vedas, né, que é um conhecimento antigo e que pretende nos preparar para a vida. O grande objetivo dessas ciências é nos trazer, sim, flexibilidade, saúde, resistência mental, para que a nossa mente se acalme e isso nos possibilite interiorizar, meditar, chegar aqui, dentro da sua essência e do seu coração. Então, lá em 2007, eu comecei essa caminhada
Em 2009 eu comecei a estudar Ayurveda. Vamos resumir um pouquinho essa história para poder apresentar para vocês, né, como é que foi essa caminhada. Hoje eu tenho quase 50 anos e eu tenho muito mais saúde do que eu tinha aos 35. E é por isso que essa história ela acaba sendo importante, né? Eu vejo que as pessoas procuram o Ayurveda em busca de uma vida melhor. E essa vida, ela inclui corpo, ela inclui mente e ela inclui o espírito, ela inclui a nossa alma, ela inclui a nossa melhor expressão na vida. E eu fui encontrando essa expressão ao longo do tempo. Eu comecei estudando e logo em seguida eu comecei atendendo com a Ayurveda, ali mais ou menos por 2010, 2011, onde eu ganhei uma grande experiência atendendo com supervisão, junto com os meus professores. Hoje eu sou professora e eu dou supervisão para os meus alunos, ou seja, eu atendo outros terapeutas, eu formo pessoas dentro do Ayurveda e eu as acompanho quando elas têm dúvida. Então, a partir dessa experiência, houve toda uma caminhada em que eu comecei a atender as pessoas, fui fazendo outros cursos, fui fazendo outras especializações, fui agregando novas ferramentas, né? A essa ciência que se pretende olhar para a nossa vida, abraça tudo, né? É todo um conjunto de coisas e ferramentas que vem dentro do Ayurveda. Então, algumas pessoas procuram alimentação, outras pessoas procuram a saúde do corpo. A Ayurveda tem muitas massagens e terapias corporais, né? Eu formei alguns terapeutas que trabalham com as terapias corporais do Ayurveda. E a partir do momento que você vai caminhando dentro do Ayurveda, vai te dando vontade de aprender mais. Foi assim que em 2013, junto com colegas, eu criei o curso Alimentação Ayurveda. E tive, nos anos seguintes, uma longa experiência de cursos e coordenando programas de Ayurveda nos quais as pessoas ficavam em retiro, né? Esses programas nós chamamos de Shamana, né? Shamana é uma desintoxicação suave e uma pacificação dos doshas dentro do Ayurveda. Então eu me especializei em programas de tratamento. E dentro desses programas de tratamento, coordenando vários terapeutas, eu fui me especializando como professora nesse grande conjunto que abarca o Ayurveda, que é olhar para suas rotinas diárias, os melhores horários para você fazer as coisas, os alimentos e ervas adequados para cada horário, aquilo que vai te dar energia, as práticas que te ajudam a dormir bem, né? E claro, para o indivíduo, né? Para a pessoa, para o seu biotipo. Enquanto eu fazia tudo isso, a minha vida também foi se transformando. E que transformação foi essa? Como essa transformação aconteceu na minha vida, né? Curiosamente, essa transformação, ela não foi perceptível para mim no momento em que ela estava acontecendo. Essa transformação aconteceu aos poucos. Eu fui me tornando uma pessoa mais tranquila. E aqui talvez eu precisasse, né, do testemunho dos meus amigos, de quem me conheceu antigamente. Mas eu era uma pessoa que tinha em mim uma dureza, né, tinha um cansaço, tinha uma falta de vitalidade. Embora sempre tive muita alegria, embora sempre tive muito amor pela vida, tinha aquele cansaço no final do dia, tinha aquelas dores no corpo, tinha aquelas doenças que hoje, dentro da linguagem do Ayurveda, eu chamo de desequilíbrios, que todos nós temos. Rinite, sinusite, às vezes as questões urinárias recorrentes, que são muito comuns, né, nas mulheres, desconfortos, né, no ciclo feminino. E aí isso refletia numa falta de disposição para viver, numa falta de disposição para ser quem eu sou. Depois de algum tempo fazendo essa caminhada, eu percebi que não acontecia mais, que eu já não tinha mais essas crises. Elas foram no início se espaçando e depois elas sumiram. Elas sumiram a ponto de eu nem me lembrar que tinha algumas questões. Por exemplo, né, como apareceu uma coisinha de herpes no meu lábio de vez em quando e depois de alguns anos isso não aconteceu mais. Qual é o resumo de tudo isso?
O resumo de tudo isso é que as mudanças dentro dessas práticas que eu proponho, elas acontecem na medida que nós vamos mudando os hábitos da nossa vida. São pequenos hábitos, são pequenas coisas, são pequenas mudanças, mas que ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Gente, é muita história. E ao longo dessa história houveram muitas pessoas. Então eu quero te convidar para me acompanhar também no Instagram, onde lá diversos vídeos e lives eu já fui colocando um pouquinho, né, de tudo isso. E aqui no YouTube, quero te convidar para acompanhar o canal, qual eu vou dedicar para compartilhar coisas simples e importantes. Ao longo do tempo eu também aprofundei os cursos, porque as pessoas que continuam estudando lá desde 2013 também sentiram a necessidade de se aprofundar. Então tem sim muito conteúdo para quem está começando, para quem quer aprofundar, para quem quer conhecer um pouquinho mais. E é com muita alegria que eu compartilho esse conteúdo com você.